Então nós estamos reunidos mais uma vez no nosso estudo mediúnico. A gente hoje vai continuar o nosso estudo na Revista Espírita, uma ramificação, né, de um trechinho lá do Livro dos Médiuns, para a gente voltar depois para o Livro dos Médiuns. Então nós estamos na Revista Espírita, ano 3, março de 1860, estudo sobre o espírito de pessoas vivas. Então o Dr. Vignal, ele fazia parte da equipe do Kardec, né? E eles foram fazer as experiências para ele comunicar estando encarnado. Então como é que fizeram? Ele foi para a casa dele, aí ele dormiu, entrou no sono, o espírito dele libertou e foi lá até na reunião para dar comunicação. Por isso que é comunicação de pessoa viva. E aí ele está respondendo as perguntas de como ele está sentindo, o que ele está fazendo, né? Principalmente as percepções dele, né? O que eles mais estão perguntando é sobre as percepções dele. Então pergunta, por exemplo, perguntou já como que ele via, se ele tinha uma visão mais plena, como que ele ouvia, né? A semana passada foi sobre a audição, se a audição dele é mais ampla, se ele ouve melhor, se ele, né? Aí a gente viu que é mais sensível, né? Ouve mais sons, né? O som reverbera no espírito, então tem muito mais percepções, tanto na visão quanto na audição, no olfato, né? Que a gente viu também. E agora vai falar sobre o gustativo, né? O sentido do paladar. E vamos ver se vai falar também sobre o tato, né? Aqui, ó, os odores, ouvis o som, os sons. Então vamos lá. Lê pra gente, Andrés, por favor. Item 37. Se estivesseis diante de pratos apetitosos, sentiríeis vontade de comer? O desejo seria uma distração. O que você entende por o desejo seria uma distração? Com essa resposta aí, ele respondeu que sim. Se ele se concentrar muito, vem a lembrança do gosto. Porque tem a lembrança. O desejo, então, o que levaria em consideração é o desejo dele, né? Se ele olhasse para aquilo ali e falasse, nossa, eu quero comer, aí aquilo ali vai... É um gatilho, né? Mas e a lembrança? A lembrança do gosto? Não, então, mas depende do desejo. Você pode até... Porque assim, você não fica fixado num prato se você não tiver com fome. O espírito não tem fome. Assim, nas regiões mais próximas da Terra, a gente precisa. Aí uma sopa mais ralinha, água. Por quê? Porque a gente ainda está próximo às coisas materiais. Mas se a gente pensar nos planos mais elevados, aí realmente já está desvencilhado da matéria. Mas aqui ele está falando o seguinte, é alimentar a ideia, né? Se ele olhar e alimentar a ideia, que fome, aí aquilo ali vai desencadeando, né? Se ele pegar e simplesmente... Não, mas então, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Aí tô lá no mundo, no plano espiritual, vou passear aqui na Terra, aí eu vejo alguém comendo chocolate. Mas peraí, você tá no plano espiritual, mas vai passear aqui na Terra? É a mesma coisa. Desculpa, plano eu sempre espiritual faço isso, eu tenho que mudar isso, esse conceito na minha cabeça. Porque é tudo se interpenetra, né? Então é tudo mesma... Eu vim visitar meus familiares aqui encarnados.
Ah, né? Então, vi alguém comendo chocolate. Eu vou lembrar que eu gostava muito do chocolate. Vou ficar pensando no gosto. E aí, isso não vai então, despertar mas aí a você, minha mas não, mas vontade, o aí meu você desejo? pensou primeiro no gosto, você teve o desejo primeiro. Aquilo ali não te dominou, você quis pensar sobre isso, pensar no gosto, entendeu? É isso que ele tá falando, ó. O desejo seria uma distração, eu ficar focado nisso. Ah, tá. Porque qual que foi o objetivo que ele foi lá? Comunicar. Isso, né? Fazer os trabalhos que eles tinham combinado, né? Pra ele falar o que ele tava sentindo, como que é, né? Ele dormiu e foi lá, foi pro centro? Foi pra reunião, isso. Ele ia sempre encarnado, normal, né? Mas eles foram fazer essa experiência e ele foi, dormiu e foi em espírito, né? Aí, o objetivo dele era, o objetivo dele era O trabalho. esse trabalho. Então, se ele visse comida lá, depende do desejo dele, entendeu? Se ele começasse a alimentar um desejo dele, alimentar o pensamento de um desejo dele, O que aí que ia acontecer, então? talvez ele ia sentir vontade, talvez ele ia sentir. E aí vem outra coisa também. O corpo físico dele, se ele tiver, por exemplo, dormido com fome, entendeu? O que tem a ver? Uai, se você dormir com fome, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente está com fome? A barriga. Sente vontade de Fica comer. pensando, Então. Pensa na comida. Então, Isso pensa mesmo. mais na comida, né? Por isso que fala que a gente Mas não pode, o corpo por exemplo. tá dormindo, ir tá descansando, tá como se estivesse inativo. Não, o corpo, ele tá interligado, né? O fio, né? No espírito, não é? Não tem um fio de ligação? O corpo com o espírito? Não tem? Tem, Então, mas o corpo tá descansando. mas olha só, se a gente está com frio, lembra que a gente falou? Se a gente estiver num ambiente que tiver frio, a gente não pode sonhar que está no. Verdade. Mesma Sonha coisa. E às vezes também você acorda com frio, né? Se você tiver muito apertado, vontade no banheiro, você pode sonhar que você pode ver a situação que você está indo no banheiro. Ou A então mesma fazer xixi na coisa. cama. A mesma coisa acontece. E aí pode acabar Várias vezes mijar na cama e acordei, já saí na urina. Por causa que aí você está apertado, aí você vibra que está indo no banheiro, que está, né, fazendo. E aí pode acabar acontecendo. Agora, a fome é a mesma coisa, você dorme com fome. Aí, você pode, pela sua fome, isso aí se traduzir em você Tem vontade. sonhar, ou sonhar que está comendo e tal, para tentar satisfazer aquilo ali, ou se você vê a comida, aí vai te dar, porque como o seu corpo físico está com fome, aquilo ali vai te Mas o contrário, dar o gatilho. Comigo a espiritualidade vai falar, olha, você tá comendo demais pra dormir, tem que comer menos, tá atrapalhando o trabalho aqui. Então, é o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, na desobsessão, o que fala? A gente não pode encher o estômago, porque aí o cérebro vai acabar não oxigenando e tal, e aí vai ter dificuldade para concentrar. Da mesma forma, ir com fome, sem comer nada. Porque aí você tem a chance de ficar pensando em comida. Então é a mesma coisa. Esse WhatsApp Roberto, tá no caso, se ele ficasse muito fixado na comida, com aquele desejo, isso ia fazer ele automaticamente sugar energia? Não. Vamos continuar aqui as perguntas pra gente entender. 38. Suponhamos que neste momento, enquanto você, espírito, está aqui, o corpo tenha fome. Que efeito a visão desses pratos produziria sobre vós? Isto me faria partir para satisfazer a uma necessidade irresistível. E aí? Agora repete a sua pergunta. Partir para satisfazer a uma necessidade irresistível. Então, agora repete a sua pergunta.
se ele fixar demais o desejo e a vontade de comer, se aquela energia do prato, ele vai se sentir atraído e sugar aquela energia. Não, ele vai partir para satisfazer e vai voltar pro corpo para poder comer, né? Ele iria partir por quê? Porque ali não ia. É porque tem espírito que alimenta, né? Sim, mas desencarnado, De energia. né? Desencarnado. Sim. E Eu é, nunca li nenhuma. e é pelo alto, o simples desejo de comer. A mente ligada. É, mas tem aqui a questão porque é o seguinte, esses espíritos são muito ainda ligados à matéria, então eles podem achar que está comendo e eles estão sugando os fluidos dos alimentos, né? Isso. Beleza. Mas um espírito igual ele, por exemplo, já tem consciência do seu estado, assim, que já tem um pouquinho mais de elevação, ele vai buscar a satisfação normal da necessidade dele, né? Ele vai acordar e tudo mais para se alimentar. Agora, o desencarnado, que às vezes sente uma vontade, por lembrança, às vezes, né, de quando era encarnado e tal, o que ele vai fazer? Aquele espírito assim, que não é nem esses que estão assim muito atrasados, igual. Quanto mais atrasado, pior, né? Um espírito muito atrasado pode alimentar de sangue de animal, carne de animal, sugar aqueles fluidos aí, porque é um espírito muito trevoso. Um pouquinho menos trevoso, ele pode querer sugar os fluidos dos alimentos, banana, maçã, tal, de fruta. Mas agora, se a gente já está numa condição melhor, já está num plano melhor, já entende melhor, quando a gente sentir fome, a gente vai tomar água, uma sopa, é diferente, né? Então, por isso que ele fala, isso me faria partir para satisfazer a uma necessidade irresistível. Então, depende do corpo, tá vendo que eu falei para você? Depende do corpo. Se o corpo dele estiver com fome, aí é pior. Mas se ele estiver saciado, por que ele teria desejo? Quando a gente está saciado, a gente tem desejo de comer? Não. Então, a gente pode olhar um prato delicioso ali. Se a gente não tiver nenhum tipo de desequilíbrio, de compulsão alimentar, nada assim, se tiver natural, tiver tranquilo, a gente vai terminar de comer, a gente pode ver um prato maravilhoso, a gente não vai sentir vontade nenhuma de comer aquilo ali. Então se ele tiver equilibrado, tiver alimentado, satisfeito, ele vai olhar para aquele prato e não vai sentir desejo nenhum. Portanto, ele não vai ter distração. Acho que ficou claro, né? Ficou claro. Essa questão dos pratos e da comida. E lembrando que, como o espírito ele tem mais percepções, quando ele sente um cheiro ou quando ele sente um gosto, ele vai sentir muito mais clareza, porque ele tem mais percepções, né? Então, aquilo ali ele vai ter ele vai conseguir diferenciar bem mais, conseguir ter uma percepção bem melhor. Mas o ato de comer é uma coisa ainda muito material, né? Muito, a gente tem que ingerir, né? Porque o que é o nosso futuro, à medida que a gente vai evoluindo? É a gente se nutrir com o próprio ar, própria respiração, com a própria luz do sol, a gente já nutre já nosso corpo, entendeu? A tendência de evolução é essa. E aí, chega um ponto que a gente toma água para nutrir, que ainda precisa, e sopa. Vai evoluindo mais, não precisa nem de água mais, aí é só a respiração e o sol que nutre. Então, teve uma vez que falaram o seguinte: como tudo evolui, nosso corpo também
evolui junto. Então, futuramente, os dedos vão se alongar, porque a gente utiliza muito, a boca diminuir e o olho também. Não, o olho aumenta. O olho aumenta. O olho aumenta porque a gente vai Aumentar o campo de visão. enxergar melhor, né? O Vai... nariz que diminui, é o nariz. porque não precisa mais, né, tanta... Então, por isso que É mais eficiente, é né? aquela imagem do ET que a gente tem, né? A imagem do ET. O ouvido tem que ter uma percepção maior, né? Então, os ouvidos e os olhos acaba que tem uma capacidade de percepção maior. Então, às vezes um canal auditivo desenvolvido, às vezes não precisa ter uma orelha tal, grande, mas um canal auditivo desenvolvido e o olho também. Agora, de nutrição, boca pequena e nariz pequeno. A mão alongada depende do planeta que tiver, né? Aí depende do planeta que tiver. Às vezes a cabeça aumenta também, né? Por causa... A altura. A altura, não. Por que a altura aumentaria? Por que tem aquele fato do Chico. Os espíritos, os habitantes antigos da Terra eram maiores, né? Tinha uma estatura maior. Tem estatura maior. E isso é muito relativo, né? Tem uma história, não sei se é verdadeira, mas já ouvi que Chico estava dentro do carro na rodovia. É verdadeira. E sentiu a presença de uma nave, né? Ele começou a orar, né? Antes, aí todo mundo achou estranho. Aí todo mundo viu a nave descendo. Então, com esse fato que ele falou, olha, se for um ser alto e grande, é uma coisa boa. Agora, se for pequenininho... Não é o contrário, não? É o contrário? Você vai confundir, hein? Você vai confundir, você vai pro... O Chico que falou? O Chico falou. Tem uma entrevista, Dez, vamos ver essa entrevista aqui da... Entrevista... Então já... Porque quando é grande é ruim? Não, ele falou de modo geral, né? Porque esses que estacionaram eram seres altos, né? E aí o Chico falou, eles não têm boa intenção, eles querem abduzir, né? Aí ele começou a orar e aí eles viram aquela oração, aí eles pegaram e levaram uma vaca no lugar. Nunca ouviu, entendeu? não? Essa história? Não. Era aquela época que tava sumindo muitas pessoas. Aí o povo falava que era o ZT que tava levando, que vinha aqui e abduzia, assim. É porque é normal, né? Existem seres de outros planetas, né? Que visitam a Terra, né? O Chico falava muito sobre isso, né? Que é normal. Entrevista... deixa eu ver aqui. Chico Xavier... abdução... Será que assim vai achar? Abdução... Abdução... Em viagem de carro. Vamos ver. Eram seres que tinham desenvolvido a inteligência, mas a moral ainda não. Ó. Em um trecho da estrada apareceu uma nave que emitia uma luz laranja que iluminava tudo a quilômetros de distância. Dentro dela saiu um ser com 3 metros de altura. Você não confunde, não. Pititinho então, é melhor. É só você lembrar daqueles greys, aqueles cinzas lá, pititinho, cabeçudinho. Lembra que são bons. 3 metros de altura, o Chico ficou apavorado e começou a rezar pedindo ajuda. Aí o mano apareceu e disse, acho bom você rezar porque a coisa é ruim. O ser olhou pro Chico, voltou pra nave que abduziu uma vaca. Ele falou isso uma vez, isso eu sei que é verdade, porque ele falou isso uma vez pro meu tio e pra minha tia. Pro Leonel e pra Lúcia. Eles foram lá e ele falou
exatamente desse caso, que normalmente os muito grandes é seres de outros planetas que vêm pra, que assim, não são ruins assim de às vezes de matar uma pessoa, mas quer abduzir, fazer experimento, né? Essa experiência. Entender como é que é o ser e tal. Às vezes não mata, mas faz teste, experimento, né? E, e, e os menores normalmente são bons, vêm para ajudar, trocar experiência, trocar tecnologia, vêm para ajudar, tudo mais, entendeu? E falava outra coisa interessante também, falava o seguinte, falou isso pro meu tio e pra minha tia, falou, olha, se vocês verem pessoas que não comem, você nunca viu ela comer, você pode desconfiar que é extraterrestre. É porque se disfarçam de humanos Ah, é? também. Mas será que tem aqui no Brasil? Tem, todo lugar tem. A gente vê passando e ele tá com uma veste humana, vive entre nós. O Chico falava muito sobre ser extraterrestre. Às vezes a gente estranha e fica achando assim esquisito, mas é natural, porque a Terra não é todos os planetas são habitados. Então os seres visitam nosso planeta, natural, normal. Aí que eles não comem. Então você vê alguém que não come, que só bebe líquido e que muitos deles gostam muito de garapa. Ah, é? Garapa. Nossa, eu adoro, mas eu não sei. Então você vê uma pessoa que é doida com O garapa. homem que fez o homem virar, o ET virar vaca? Não. O ET ia abduzir eles. Aí quando ele viu eles, o Chico orando, ele levou uma vaca no lugar de ir até eles, entendeu? É isso. Entendi. Vamos voltar lá pro. Que estranho. Não sei disso não. Mas por que é estranho? Esses ETs assim. Porque são irmãos, né? De outras terras, né? De outros planetas, né? É igual no Varginha, né? Sempre fala que parecia, né? É natural, a gente vive numa comunidade interplanetária. De vez em quando aparece na televisão. Nesse tempo agora pra trás apareceu, né? Parece, Esse sinal é lá porque do- normalmente os governos abafam, né? Abafam para não virar histeria, pânico. Mas o Chico falava que cada vez mais que o tempo passar, isso vai se tornar comum e um dia eles vão, mais cedo que a gente imagina, eles vão se apresentar, vão Quando mostrar for que eles fazem permitido. parte. Na verdade já permitiu, né? A partir do momento que começou o final da transição, que agora vai entrar em regeneração, agora já está permitido. Então, mais ou menos tempo aí, a gente vai ver eles aparecerem, se apresentando e ficando mais comum esse contato. Por quê? Porque faz parte da evolução. Porque se a gente for parar para pensar, começou quando a Terra era primitiva, dos seres de outros planetas reencarnando, né, de capela, reencarnando para ajudar a acelerar. Agora a gente entra num estágio que eles vêm já, não precisa nem reencarnar, né, já vêm já de outros planetas e já tem os contatos, já ajuda sem precisar reencarnar. Interessante. Porque é uma outra fase que a gente amadurece e está mais preparado para ter esse contato, entendeu? Mas eles vão continuar reencarnando também, porque alguns querem realizar missões de auxílio mais assim, né? Mais assim, contato mais próximo, aí pede até para reencarnar, né? Então vai. 39. Poderíeis fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retomar o corpo? Como percebeis? Então, quer saber como que ele vê ou ele sente o processo quando ele sai do corpo e volta para o corpo, né? Resposta. Isto seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber, ou melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo,
Não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, de tal sorte que se pode dizer que frequentemente está mais fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. Nossa, que resposta maravilhosa, hein? Ele Então, é bem primeiro, esclarecido, esse irmão aí. ele fazia parte da equipe lá do Kardec, Vignal. 2 pontos importantes. Primeiro, é que o ato assim, de sair do corpo e entrar no corpo é muito rápido, então ele não percebe como está acontecendo. É igual quando a gente acorda, quando a gente dorme. A gente dorme, a gente nem vê a gente indo para o mundo espiritual, né? E quando a gente acorda, a gente nem vê o que estava acontecendo antes, como que aconteceu depois, né? A gente não vê a gente aproximando, chegando perto do corpo, a gente não percebe, né? É natural. E outro ponto é o seguinte, que a gente às vezes acha assim que a gente está na vigília, que a gente está encerrado dentro do corpo, a gente não está dentro do corpo. A nossa energia, nosso pensamento irradia. Então, por exemplo, é só a gente lembrar. De repente a gente lembra de uma pessoa do nada. Às vezes é porque aquela pessoa também pensou na gente. Então a gente não fica preso dentro do nosso corpo com os nossos pensamentos. Quanto mais elevado a gente mais a gente irradia nossa luz e mais a gente influencia com os nossos pensamentos. É só a gente lembrar da aura do Chico Xavier, né? Um dia a NASA veio estudar a aura dele, pessoal de fora, dos Estados Unidos. E aí foram medir, tinha mais de 10 metros, quer dizer, pessoa que começava a aproximar do Chico, 10 metros principalmente, começava a sentir uma paz, começava a sentir um perfume, começava a sentir um alívio, um bem-estar, porque chegava próximo daquela zona de iluminação, de atração dele. Então, a gente tem a nossa aura que influencia o nosso redor. E qual que seria uma aura normal pra gente comparar com a dele? Alguns 2 metros? alguns 3 centímetros. centímetros? Meu Senhor! Olha. Por exemplo, do jeito que a gente está aqui agora, a gente percebe bem, a gente sente bem a vibração do outro, a presença, sente bem, consegue sentir a sintonia, o bem-estar, a gente está bem próximo, entendeu? Às vezes a pessoa estava longe, ele chegou na casa dele, né? Por exemplo, na casa da prece, a pessoa entrou na casa da prece, opa, já sentiu a diferença, entendeu? Nossa, a gente tem que... Porque a gente irradia, entendeu? Aí a nossa vibração, nossos pensamentos, a nossa influência é perceptível. A gente não comunica à distância? Então, mas essa radiação vai depender da concentração dele também, né? Não, natural. Porque se a gente evolui, a gente irradia naturalmente. As nossas energias, não tem o centro de força? Tem. Essas energias irradiam e a gente tem um campo no livro, acho que é Mecanismos da Mediunidade. Fala muito bem sobre isso. Cara, igual uma lâmpada. A lâmpada não tem um campo de luz, um campo de influência ao redor dela? Então, quanto mais forte a luz, maior o campo de influência em volta dela. A gente é a mesma coisa, a gente tem um campo energético natural. Quanto mais a gente evolui, mais esse campo é maior. Aí a influência é mais no seguinte sentido. A pessoa se sente bem, sente agradável, pode sentir um perfume se for muito evoluído, sente uma paz, uma alegria, um bem-estar. Então é esse campo de influência, né, que faz isso. Agora, o pensamento já é diferente, porque o pensamento é uma radiação. Vamos supor, pensei na pessoa, em alguém. A pessoa pensou na gente e a gente está naquela mesma sintonia de mesmos sentimentos, vibrações. Na hora tem aquela conexão. E eu influencio ele e ela me influencia, independente da distância. Por quê? É como se tivesse feito uma conexão.
Aí cria um túnel ali, né? Aí esse túnel a gente influencia e é influenciado, porque aí já é questão de direcionar o pensamento, irradiar para longe. Mas naturalmente a gente tem um campo de energia de influência, um campo de força. Então a gente não está preso dentro do corpo, a gente tem, igual por exemplo, se eu pensar na praia. Se eu começar a pensar na praia e começar a alimentar aquilo ali, começar a pensar nas ondas, na areia, no sol, eu vou ficar tão ligado àquilo ali que eu vou estar ali na praia, entendeu? Aí se eu ainda fecho o olho e concentro, aí eu vou até lá mesmo. Que aí realmente eu começo a entrar no sono e aí meu espírito realmente vai até o lugar. Se conseguir ter uma concentração e ter porque isso é um processo lento que a gente vai aprendendo a lidar com os nossos pensamentos. Então, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai tendo essa capacidade de concentrar e de ter Isso tem essa... um nome, é sonambulismo? O sonambulismo é quando a gente controla o nosso corpo à distância, né? Lembra? Por exemplo, o médium sonâmbulo. Porque o sonambulismo é uma forma de sono que tem um desprendimento maior do corpo, né? A gente fala de desdobramento, né? Porque o desdobramento é uma forma de sono. Porque aí, quando a gente tem um desdobramento consciente, aí é diferente, né? A gente vai até o lugar e lembra totalmente e tem consciência do que está fazendo, né? Por que quando a gente dorme, tem hora que a gente dá aquele pulo, aquela coisa assim, a hora que começa, o espírito está saindo? Começa a dormir, dá um pulo. Dá aquele sono, né? Isso acontece comigo de vez em quando. Você acorda com tudo que você deu, assustada. Assim, não acontece toda vez, né? Mas... de vez em quando. Pode ser várias coisas. Porque assim, normalmente quando a gente leva o susto é quando o espírito nosso volta pro corpo rápido, né? A gente tem aquela... Tanto é que a gente às vezes dá aquele susto e acorda, né? Alguma coisa, algum aviso, ou aquele susto assim da gente se ver no plano espiritual e não estar acostumado e ter aquela consciência de que, opa, né? Onde que eu tô? Aí toma um susto e volta pro corpo, né? Então... Isso é tão frequente comigo que eu dou um susto, acordo e durmo de novo. Eu já acostumei. Já vai acostumando, né? Agora, todas as vezes que a gente dorme, a gente vai pro plano espiritual? Assim, se a gente tiver com muito desequilibrado e com muitos desequilíbrios espirituais, orgânicos, e a gente estiver às vezes nervoso, sente com dificuldade para relaxar, a gente, ao entrar no sono, a gente pode ficar vivendo as nossas preocupações na nossa mente. E às vezes nosso espírito nem liberta o corpo, nem dá tempo de ter essa libertação tão plena. Porque a gente está mais preocupado em fazer o nosso corpo recuperar, né? E aí isso pode acontecer em alguns momentos. Agora, se a gente teve um dia bom, se a gente ajudou as pessoas, se a gente fez o bem, se a gente viveu o dia bem, é muito provável, e aí à noite a gente reza, pede ajuda, é muito provável que a gente consiga libertar do corpo e ir para outras regiões espirituais, que é o comum de acontecer. A gente tem um dia bom, um dia proveitoso, a gente vai libertar e vai visitar as regiões. Às vezes visitar algum parente, às vezes participar de algum trabalho. Parente, a gente está lá, será? A gente está visitando. Visitando, conversando. Vamos continuar então? 40. Vede outros espíritos, aqueles que querem que eu veja.
Aqueles. Aqueles que querem que eu veja. Por quê? É igual o médium. O médium, clarividente, ele só vai ver os espíritos que os benfeitores querem que ele veja. Né? Controlado, né? Ele não vai ver tudo do plano espiritual. Então, no caso de comunicação de pessoa viva, ele está desdobrado, vamos assim dizer, né? Ele está num estado de sonambulismo e, como ele está nesse estado controlado, ele não está no estado de libertação plena. Ele não está desencarnado, ele não está totalmente desligado, né, do corpo físico. Então, ele vai ter uma visão espiritual limitada. Então, ele vai ver aquilo que os benfeitores querem que ele veja. Até porque, quando a gente está desencarnado, a gente não vê as coisas de um plano mais elevado, né? A gente só vê as coisas do nosso plano e de planos inferiores, né? Então a nossa visão também é limitada. À medida que a gente vai evoluindo, nossa visão se torna mais ampla, né? A gente vai passando a enxergar mais coisas, né? Teve uma vez que você falou que tem espíritos médiums também. É natural, né? Né? Natural tem porque... todas as mediunidades? Tem a psicofonia? Tem. Porque imagina um espírito muito elevado, de um plano muito elevado. E aí, para ele ir para uma região muito inferior, de repente, ele não tem uma missão assim de ficar muito tempo, uma missão de ir naquele plano e se demorar ali, é uma comunicação rápida, por exemplo. Aí como é que ele vai se manifestar nesse plano mais... Jesus, por exemplo, para reencarnar, ele não teve que ficar um bom tempo preparando? Não, mas então, trabalhos de desobsessão com a espiritualidade, ele tem? Vamos pensar aqui em conjunto. Trabalho de desobsessão. Eles estão no ambiente mais elevado, e aí os espíritos vão comunicar nesse ambiente mais elevado. Você foi agora Você foi num ponto muito... O que a gente já viu na obra de André Luiz é, por exemplo, os espíritos mais elevados se materializarem numa reunião, o médium incorporar um espírito mais elevado, né? Então, agora, a desobsessão é mais fácil os espíritos que estão ali próximos, que estão em missão, ajudando os espíritos mais infelizes, ir direto até eles, né? Sim. Então, ou levar para a desobsessão. Eu misturei, então, deve ser lembrança vivida no plano espiritual, com a minha lembrança aqui, eu misturei. Porque eu sonhei que eu estava lá trabalhando no terreiro incorporada. Não, mas aí... Entendeu? Então, aí... Enquanto a gente está encarnado, é diferente. A gente realmente pode participar de desobsessão para treinar, para desenvolver. Como é que a gente vai desenvolver a nossa faculdade? Você já parou para pensar a diferença da sua faculdade agora, o jeito que está comunicando e o começo? Isso sim. Então, essa diferença, por isso que a gente estava falando do negócio da criança treinar o movimento dela, para ela poder andar, porque de repente um dia ela não estava andando, outro dia ela acorda andando, então ela está treinando esses movimentos. A gente treina também no plano espiritual, dos nossos trabalhos. Agora, o trabalho de desobsessão no plano espiritual, tu pensar, existe, só que não é igual o trabalho de desobsessão dos encarnados.
é diferente. Né? Não. É uma continuação. Só que com algumas diferenças. Por exemplo, existe médium de corporação? Existe. Existe médium que vê? Existe. Existe materialização? Existe. Só que como é o plano espiritual, como os seres estão desencarnados, podem ter algumas diferenças. Mas a mediunidade existe. Existe médium de corporação. Tanto é que o médium pode incorporar um espírito elevado, que não tem condição ali no momento de materializar ou de estar presente numa dimensão menos elevada. Agora, a desobsessão, ela pode ocorrer, pensando assim logicamente, em regiões mais inferiores. Porque aí, por exemplo, vamos supor que uma entidade ela está numa situação de estar presa ou que está num sofrimento tão grande que ela não consegue nem se locomover. Então, consegue, às vezes, levar um médium para ele incorporar. Então, mas assim, normalmente, o que acontece é a espiritualidade utilizar as reuniões de desobsessão dos encarnados, porque aí o espírito que está muito ligado à matéria, ele vai se beneficiar desses fluidos dos encarnados, né? Mas eu acho que tem muito relação com o treinamento. Entendi. Porque enquanto também a gente está no estado de sono, que a gente ainda tem ligação com a matéria, é mais fácil de trabalhar com a atividade de desobsessão, porque a gente está conectado com a matéria, né? Então, às vezes, por exemplo, os benfeitores não conseguem nem levar a gente para o lugar. A gente às vezes está sem condição de desdobrar e ir até o lugar, entendeu? E aí o que eles fazem? Eles usam a nossa mediunidade para a gente incorporar o espírito aonde a gente estiver, no lugar que onde a gente estiver. Então, em específico, a desobsessão dos desencarnados, a gente precisa de mais estudos, né, pra gente, porque aí já vem mas o de treinamento, certeza. Vários amigos meus que nem participam de atividade espírita, às vezes sonham que eu tô lá junto com eles e tô ajudando conversando, ajudando, alguém incorporou, tô lá conversando, ajudando. Eu já sonhei também que eu estava numa atividade de desobsessão. A Natália já sonhou também. Então, assim, é comum. É comum. Principalmente para a gente desenvolver. Interessante. Onde 41. 41. Como os vedes? Como a mim mesmo. 42. Vedes alguns à nossa volta? Em multidão. Então, as duas Espíritos perguntas. em multidão. Então, as duas perguntas é o seguinte. A primeira é para falar que quando ele está no sono e ele está liberto do corpo dele, ele vê os espíritos como pessoas normais, não vê diferença, né? Ele vê exatamente como a gente vê. Porque o corpo espiritual vamos dizer assim, nosso corpo físico é uma réplica do nosso corpo espiritual. Então, o nosso corpo espiritual, quando a gente liberta o corpo, é igualzinho nosso corpo. Não tem diferença nenhuma. E quando a gente desencarna e chega lá em cima, a gente fica com esse corpo aqui? Porque o corpo físico é uma cópia do nosso corpo espiritual. Então, o que acontece é que, quando a gente desencarna, nosso corpo espiritual é exatamente o nosso corpo da última encarnação. Só que com algumas diferenças no campo do intestino e no campo genésico, né, que é dos órgãos sexuais. Por quê? Porque
não tem como ser igual à digestão do desencarnado, entendeu? Então, a visão do corpo é a mesma. Só que a estrutura ali interna ali do intestino e do corpo e do campo genésico é um pouquinho diferente. Isso fala no Evolução em Dois Mundos, que tem algumas pequenas diferenças no corpo espiritual, principalmente daqui para baixo. Nesse pedaço aqui, assim. Mas essa diferença é visível? Não, né? Relata lá isso que é Então, visível? não lembro. Eu acho que não. Ele está falando da estrutura energética, né? Né? A aparência vai ser a mesma, né? Por que tem alguns sonhos nossos que é cor tão viva? A lembrança Mas do é o que a sonho. gente estudou sobre a visão do espírito, que quando a gente está encarnado, nossa visão está limitada ao órgão, ao olho. Enquanto a gente está no plano espiritual, a gente vê no espírito inteiro, vê às vezes, quando a gente começa a desenvolver, pode ver até 360 graus, ver tudo, ver todos os, né, toda a nossa volta. Então a nossa visão é muito mais abrangente. As cores, tudo é muito mais intenso, né? Porque aqui, enquanto encarnado, a gente tem uma percepção pequena. Nosso campo de percepção é pequeno. No plano espiritual, aqui está falando como ele vê o espírito. A aparência é a mesma. Mas as coisas que vê, as cores, porque a visão é do espírito, já não está mais presa ao órgão. É uma visão já... Sim, é diferente a visão do espírito, mas essa lembrança que a gente tem, não é sempre que a gente lembra de um sonho com cor tão viva. Porque é aquela lembrança que chama a nossa atenção, né? Que a gente grava, né? Pela intensidade, né? Mas a gente não consegue reproduzir, né? A gente não consegue, enquanto encarnado, a gente sabe que foi uma cor mais viva, mas a gente não consegue replicar aquilo que a gente, né? É muito bonito, viu? Quando a gente lembra. E depois vai passando o tempo, aquilo ali vai sumindo um pouquinho, né? Mas isso é pra gente ver que nossa percepção em espírito é muito maior. Apesar da gente ver o espírito da mesma forma, né? Da mesma aparência. E para falar também na 42 que nessas reuniões comparecem multidões de espíritos. Por quê? Porque, por exemplo, igual aqui agora, está encarnado só nós três estudando. Mas desencarnados são muitos espíritos que se beneficiam dos estudos. Então são multidões de espíritos para participar, para receber os ensinamentos. Principalmente reuniões sérias, reuniões que têm um objetivo útil, né, um bom objetivo. Então os benfeitores já trazem vários espíritos para se beneficiar, né? Então, semana que vem a gente passa para o Charles do Ponte, que é daquela história, né, do rapaz que ficou na casa 200 anos, que ele vai falar, provavelmente, ele vai falar, o Vignal, provavelmente ele vai falar da experiência dele enquanto liberto do corpo com relação a esse espírito, entendeu? Certinho. Aí vai deixa eu ver até quando que vai aqui. Aí vai até a 57. Então a gente começa na 43 e vai até a 57. Vamos tentar ser objetivo, né? E depois na outra semana a gente faz esse do Dr. Calvieri, da 58. Aí acaba. Até... Nossa! até acabar, porque depois no final é só uma mensagem falando. E o Vignal
finalizando também. Vamos ver como é que vai fluir, né? Beleza. Deixa eu fechar aqui. Não adianta a gente ter pressa, né? Tem que ir de acordo com É, a... porque desse